Olá, boa tarde, saudações. Aqui estou novamente fazendo esses vídeos aqui, relembrando aqui algumas coisas que eu disse e hoje eu vou dizer alguma coisa a respeito da lei do desejo e da intenção. Então vamos lá, 7 leis espirituais, a lei da intenção e do desejo. Essa é a 5ª lei, ok? Desse livrinho aqui, de Deepak Chopra, as 7 leis espirituais. Então, eu dei a introdução, falei da primeira lei, da potencialidade pura, a segunda lei da doação, a terceira lei do karma, né? Ação e reação, a 4ª lei do mínimo esforço, né? Mínimo esforço, e essa agora a 5ª lei da intenção e do desejo, certo? Intenção e desejo. Então, antes de tudo, eu gostaria de dizer uma coisa, porque é muito importante. Eu tinha dito num vídeo anterior, eu estava meio em dúvida, então eu falei a respeito dessa passagem aqui, ó. Teve um filósofo, conhecido como Heráclito, que ele era conhecido como obscuro, ele era um grande filósofo. Ele disse que quando você entra no rio, pela primeira vez, na segunda, nem você nem o rio são os mesmos. As águas já passaram e você já tem novas experiências. É o puro devir, ou seja, o vir a ser. Então, o embasamento da filosofia desse filósofo, Heráclito, é todo voltado nesse sentido de que ou você vive o momento presente, ou você não vai vivenciar a experiência direta da realidade. Então, esse devir que ele fala aqui tem muito a ver com outras... o devir e o fogo como princípios de todas as coisas. Então, as coisas estão sempre se transformando. Então, essa 5ª lei da intenção e do desejo, por que eu estou falando isso? Porque eu tinha dito, estava em dúvida, me parece que no outro vídeo eu tinha falado que era Plotino ou Platão, não é nenhum dos dois. O que diz essa questão do rio, não tem condições de, né? Quando você pular pela primeira vez, na segunda que você for já não é a mesma coisa, já passou. Então isso aí é uma coisa, um segredo, de uma profundidade que nós não fazemos nem ideia. Não fazemos nem ideia. Porque tudo está relacionado ao aqui e agora. Então a intenção e o desejo vão entrar nesse assunto agora aqui. Então vamos lá? Eu fiz alguns resumos, vamos ver se dá para a gente falar alguma coisa aqui sobre a lei da intenção e do desejo. A primeira coisa que você deve fazer é listar seus desejos, olhá-los antes de meditar ou dormir e ao acordar. Então você vai meditar, você vai entrar naquele silêncio profundo, no espaço vazio. Então quando tiver essa abertura entre o pensamento e o outro, vai ter um espaço. Nesse espaço, você vai ter um silêncio, vai ficar no silêncio profundo. Então aí, dentro desse espaço, nesse silêncio, nesse vazio, se você tiver algumas intenções listadas, conforme ele fala aqui, assim que você permanecer nisso, após você estiver tranquilo, serenamente, você vai... Não é que você vai ficar com os pensamentos, porque essas intenções, elas são listadas e são introduzidas dentro desse espaço. No momento que você estiver voltando, se você estiver começando a tomar consciência, você lembra delas e segue a lei do distanciamento, que é uma outra lei que nós vamos falar depois. Ou seja, você você vai distanciar, você vai se afastar, não vai provocar nada, você não vai fazer nada, simplesmente ficar tranquilo, voltar ao seu estado normal, ok? Então você entra nesse espaço e lança essas ideias no silêncio, essas imagens, aquilo a intenção que você tiver, e faz a entrega, ok? Então, a intenção no caso aí, é um poder que organiza
a realização do desejo. Vai prestando atenção. Transformando a energia e a informação. O segredo é manter o foco no presente, enquanto planeja o futuro. Então você está no aqui e agora. Esse é o grande segredo, é permanecer. Porque o momento presente, ele diz aqui que ele energiza. Ele cria aquela energia, ele energiza quando você está no momento presente. Agora, quando você está na intenção, você está no momento presente e tem uma intenção por dentro de você, por trás de tudo que você almeja, essa intenção ela vai transformar, mas ela só vai ganhar forças, equilíbrio, igual a gente fala aqui, levar informação, quando você está intensamente no momento presente, quando você está totalmente presente, no aqui e no agora. Eu vou explicar isso aí. E isso é uma coisa até difícil de explicar, tá? Mas eu vou tentar aqui. Então a atenção e a intenção têm o poder de transformar a realidade. Ao focarmos nossa intenção em um desejo, então você tem um desejo, mas você vai focar sua intenção nesse desejo e agirmos com a atenção presente, colocamos essa força em movimento para manifestar. Então essa força só vai ter a concretização quando você estiver no momento presente, no aqui e no agora. Com aquela boa intenção, ótima intenção, é o que eu espero. E vamos lá. Ao focarmos nossa intenção em um desejo e agirmos com a atenção presente, colocamos essa força em movimento para manifestar. Tá. Viver o presente energiza e ter a intenção projeta o futuro para a sua realização. Quer dizer, você vai entrar no modo de distanciamento tranquilo, sereno, sem ficar ansioso, sem ficar aflito para que as coisas aconteçam. Não, você faz a entrega, você aceita e faz a entrega. A intenção vai produzir o futuro e vai transformar aquilo que você, no fundo, almeja. Quando você encontra a sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Então a atenção é como se fosse um foco. Foca na coisa. Foca naquilo, no aqui e no agora. Ao contrário, quando você afastou a atenção, fica no estado de sonolência, ou distraído, sem foco, o que acontece? A coisa enfraquece, se desintegra e desaparece. Então tem que estar focado, tem que estar com a intenção firme. A intenção, por sua vez, ela ainda voltando lá, detona a transformação da energia e dá informação. Por quê? Porque aquele momento que você está vivendo, você não estava focado nele. Então, a intenção também transforma, desfaz tudo. Ela enfraquece. Ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu fiz aqui, tá, né, mais ou menos aqui. Deixa eu ler aqui. Vamos ver se dá para focar legal aqui. Aqui você tem o passado, presente, futuro, o real e o presente lá. O real é o momento presente. Essa aí é as qualidades da sua consciência. O passado e o futuro está dentro da imaginação, certo? O passado é memórias e o futuro é uma espécie de antecipação. Eu notei isso do meu jeito aqui. Não sei se está dando para vocês lerem, acho que está, né? O tempo é o movimento do pensamento. Pensamento é tempo, porque o Krishnamurti fala lá. É o potencial. Então a consciência aqui, ó, ela, além dela ser real, ela é a eterna e ela é. Ele é. Então é o potencial do tempo, espaço, da matéria e energia. Então aqui tem uma explicação aqui, que eu vou falar aqui agora, sobre o tempo aqui. O tempo é o movimento do pensamento. É o potencial do tempo, espaço, da matéria e da energia.
Guarde essas três coisas. É o potencial do tempo-espaço, da matéria e da energia. É o eterno campo das possibilidades, experimentando-se como forças abstratas. Experimentando-se como forças abstratas. Sejam elas de luz, calor, eletricidade, magnetismo ou gravidade. Essas forças simplesmente existem, não estão no passado, nem no futuro, porque elas são reais, elas estão aqui e agora. Apesar de elas serem abstratas, né? É uma energia potencial que está dentro do tempo e espaço, entendeu? E que envolve a matéria, né? Que envolve a matéria no aqui e no agora. Então, essas forças simplesmente existem e a intenção organiza a sua realização. A intenção é o poder que move os desejos. A intenção é muito poderosa porque é o desejo desvinculado do resultado. Então, minha gente, eu vou tentar explicar isso aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de explicar nesse vídeo aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, que tudo que você desejar, que essa quinta lei, é a intenção e o desejo. Por trás de tudo tem que ter uma intenção. Então, essa intenção, ela vai fazer com que a coisa se concretize, entre aspas, para o futuro, né? Porque ainda não foi realizado. Mas ela é como se estivesse dentro do campo das possibilidades, que é aqui. Aqui, aliás, o campo das possibilidades, das infinitas possibilidades, que sai do mundo abstrato, se concretiza aqui no mundo concreto. Ok? Mas o passado são as memórias. O passado já passou suas memórias. Então, cria-se um círculo vicioso do passado, passa rapidamente para o presente, vai para o futuro, entendeu? Fica nesse círculo. Então, pelo que ele está dizendo aqui, tudo que você for realizar tem que estar com a sua atenção fortemente no aqui e no agora. Então eu vou ler isso aqui para fechar, porque eu fiz um resumo lá, mas às vezes eu esqueci algum detalhe. Olha só que bacana. O passado, presente e futuro, e o futuro são propriedades da consciência. O passado representa as recordações da memória. O futuro é a antecipação. Tudo isso eu já tinha falado. O presente é a consciência. Portanto, o tempo é movimento do pensamento. Pensamento é tempo. Tempo é pensamento. Tanto passado quanto futuro são produtos da imaginação. Somente o presente é consciência, é o real, é o eterno. Ele é. O presente, ele é. Ele é o potencial do tempo, espaço, da matéria e da energia. Então, é o momento presente, ele é o potencial do tempo, espaço, da matéria e da energia. É o eterno campo das possibilidades, experimentando-se como forças abstratas. Sejam elas de luz, calor, eletricidade, magnetismo e gravidade. Essas forças não estão nem no passado nem no futuro. Elas simplesmente existem. Aonde? No aqui e no agora. Então, isso aí, essas forças, essas energias, elas dão a qualidade, a certeza de que no momento presente, elas realizam, elas concretizam tudo aquilo que está previsto, tudo aquilo que é. Por isso que ele fala aqui, portanto, o tempo é movimento do pensamento. Então, essas forças, nossa interpretação dessas forças abstratas permite a experiência do fenômeno concreto e da forma. Quer dizer, a interpretação que a gente dá é isso aí, para existir. Então, eu vou parar por aqui, porque isso é só uma introdução, tá? É uma introdução dessa lei que eu acho que vai dar para a gente fazer outras sínteses, e a gente melhorar esse esclarecimento. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Namastê a todos.